Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu, literalmente do céu, com a palavra, com o maná para a sua vida todos os dias. Eu sou o pastor Kennedy Prado, junto com amigos, irmãos, bispos em Cristo, nós vamos fazer um programa especial, diferente dos outros, para gente como a gente igual a você. Já recebe aí o meu abração, um abraço do meu tamanho, carinhoso, a todos os amigos, irmãos, ao Denis me ouvindo agora, ao pessoal, meus amigos no Rio de Janeiro, meus amigos em Cristo, minha terra querida, Deus abençoe esse estado, em nome de Jesus. São Paulo também, todos os queridos irmãos de Sampa, essa terra linda, maravilhosa, Deus abençoe Juiz de Fora, Minas Gerais, uai, um abração a todos os queridos ouvindo aí nessa região grande, Deus abençoe Florianópolis, onde eu me encontro neste momento, que o Senhor seja com essa terra, com Santa Catarina, com todo esse estado, com todos os lugares e cidades aonde a rádio alcança, e também Rio Grande do Sul, tchê, barbaridade, terra linda, maravilhosa, um abração a todos os gaúchos hoje, né? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, e já chegou aqui, my friend, big friend, Bishop Robinson, good morning. Bom dia, Pastor Kennedy, bom dia a todos os nossos ouvintes, em todos os lugares, né, onde a rádio alcança e também onde o canal do YouTube pode ser assistido, né, em todos os lugares pode ser assistido agora, né, canal do YouTube, Café com Maná. Deus abençoe a cada um dos que nos ouve, que Deus possa fortalecê-los e abençoá-los. É isso mesmo, quero mandar um abraço ao Paulo, lá no Rio de Janeiro, meu amigo Paulo Brucutu, grande Paulo Brucutu, da Igreja Batista Memorial do Parque Anchieta, nos ouvindo agora, colega, irmão em Cristo. Um abraço também a Michele, minha irmã lá na Barra da Tijuca, ouvindo também a nossa programação. Deus abençoe a todos vocês. O YouTube é bom por isso, né? Nos leva onde a rádio não leva, né? Tremendo, Verdade. Né? Verdade. Nós podemos chegar, né, em todos os lugares, né, fora do Brasil também. E isso para nós é um privilégio, né? Hoje a tecnologia é fantástica, né? Se a gente pensar bem, é um presente também. A gente hoje está podendo tirar proveito desse conhecimento que favorece, né? Você poder falar aqui em todos os lugares que quiserem, claro que podem, que se conectam, podem participar, ouvir. É um tempo novo, né? Um tempo de privilégio. Amém, amém. Um abraço ao Fábio Schuch, de Novo Hamburgo, da Sete Capital, me ouvindo também agora. Um abração para ele. Grande abraço, querido. Deus abençoe vocês. Hoje, tanta gente que fica, pastor, estou ligado, estou ouvindo. É muito bacana isso. Bom, bispo, que tema legal esse, hein? Que tema bacana. A gente vai conversar hoje, né? Muito bom. Estava estudando um pouquinho aqui, legal de se debater, creio que vai ser muito edificante para todos os ouvintes, todos os amigos que participam com a gente. Já pedimos que, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, faça isso agora, por favor, certo? Ajude-nos a crescer, a promover esse programa para outras áreas, para os seus amigos, para os seus colegas. O canal no YouTube é Café com Maná, muito simples. Se inscreve lá, ativa o sininho, curte, certo? E já compartilha com seus amigos, com a sua igreja, com seus irmãos. Amém, bispo? Amém, amém. É isso mesmo, né? Podemos até, antes de entrar no tema, deixa eu pegar a devocional aqui da Bispa Lúcia, né? Só para repartir com quem está nos ouvindo. Nós recebemos todos os dias um versículo com uma meditação, né, da nossa querida Bispa, que é presidente praticamente do nosso ministério, líder, junto do nosso presidente. Então, olha só. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. É referente a uma passagem, né? E aqui diz ela, né, na sua meditação: coragem não é ausência de medo. Coragem é não paralisar diante do medo. É confiar mesmo não vendo solução. O mar estava agitado, os discípulos estavam em pânico, o barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável.
Depois de lutar contra as tempestades, os discípulos, apavorados, clamavam a Jesus num tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar. E então perguntou aos discípulos: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Eles deveriam ter fé e não medo, pois a ordem de atravessar para a outra margem foi, deixa eu só arrumar aqui, foi de Jesus. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, que mesmo no meio daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Ainda cruzaremos muitos mares revoltos e mesmo que o medo nos assalte, se colocarmos os nossos olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançar fora o medo e a insegurança. Interessante, né? Como o medo e a insegurança atrapalham o ser humano de atravessar, né? De ir até os objetivos que precisam. Mas quando a gente tem a certeza que Jesus está conosco, é só colocar os nossos olhos nele e clamar que a gente tem vitória. Nossa fé cresce. Amém, amém. Tremendo. Tremendo, Bispão. É um devocional muito meditativo. É um devocional que realmente nos faz meditar, né? Aí, Bispo, bem-vindo, Bispo Hugo. Shalom, queridos. Deus abençoe aí o Denis, os ouvintes queridos. Shalom, Robson, Shalom, Kennedy. Fiquem na paz aí. Shalom. Bom dia, Bispo. Tá calor em São Paulo, né? Tá quente aí? Estão de Frio. camiseta? 15 graus. 15 Verão. graus. Verdade. É verdade. Olha lá. Verão. Que benção, gente. O dono do tema não está aí hoje, não, é? Ele passou para mim a responsabilidade hoje. Ele que vai dar o tema amanhã. Nós trocamos. Entendi. Então, eu vou colocar o tema aqui para a gente poder discutir. Eu coloquei um tema que já é uma discussão nossa dos programas, né, de diversos programas. Só que aqui ele é mais amplo, sobre ética. Uma nova ética global. Aí eu preciso explicar que essa ética global, ela envolve outros pontos. Antes, a ética, ela tinha uma abordagem antropológica, quer dizer, ela era voltada para o próprio homem, relações do próprio homem com o homem, né, e comportamentos, valores. Primeiro, o que é ética, né? Ética é um conjunto de regras e valores, tá, que organiza a sociedade. Vamos colocar dessa maneira. Envolve muito a ideia de valores, e é muito importante porque é isso que fundamenta leis, relacionamentos, relações entre homens, né, entre sociedades. Então é muito importante a ética. A ética, ela vai, de alguma maneira, construir a cultura, né, seja de uma sociedade, de uma localidade. Então é muito importante. Até a igreja, né, nós temos, ou pelo menos precisamos ter ética, né, entre nossos relacionamentos, mesmo interdenominacionais. Então, os presbiterianos, batistas, metodistas, Sara Nossa Terra, as neopentecostais, as igrejas. O certo é ter um conteúdo, né, uma prática de relacionamentos pautado em conjunto de valores e em relações, né, em normas éticas, tá? O médico tem ética, a ética profissional do médico e assim por diante, né? Não importa. A ética, ela vai atingir, seja a sociedade, seja, né, grupos menores, relacionamento entre, né, profissionais, né, a ética do judiciário, a ética, e assim vai. Só que existe um conceito mais amplo que é a ética global. E ela muda, porque ela já não está mais olhando apenas a relação humana. Ela olha a relação do homem com a natureza. Então, hoje o homem tem que preservar a natureza, tem que falar de sustentabilidade. Tudo isso é um conjunto de regras que está sendo construído agora, de valores que estão sendo adotados, né, que a gente chama de ética global. Mais ainda, tá? Não só a natureza em si, mas
até, vamos pegar, por exemplo, animais, né? Hoje tem leis severas, né? Dependendo do que se fizer hoje, criminaliza e vai pagar um preço altíssimo, né? Porque está dentro dessa ideia de ética global. E essa ética global está incluindo outras coisas, como a ideologia de gênero, a questão do racismo, e outras pautas que a gente chama aqui de progressista, mas eu diria para vocês que é uma construção de uma ética global, por isso que ela supera certas instâncias, como nós discutimos outro dia aqui, né, o nosso Supremo Tribunal Federal alinhado, né, com pautas progressistas, mas, na verdade, é uma ética global que está sendo construída, e não só aqui, mas em todos os lugares, em todas as cortes né, que estão responsáveis, né, as cortes supremas em cada país, elas estão trabalhando essa construção de ética global. O que vocês falam sobre isso, né? O que nós, como cristãos, precisamos entender sobre ética global, e como é que a igreja se relaciona com isso? Olá, João. Shalom. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos irmãos que estão nos acompanhando no YouTube. Bom dia, Denis. Boa tarde para São Paulo. Boa tarde para quem está ouvindo em São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Né? Quem vai responder primeiro? Quem começa aqui? Bispo? Vamos pegar o Bispo Hugo, depois o Bispo João, depois o Kennedy. É interessante você observar a sociedade, né? Eu, particularmente, tenho esse costume, né, de observar a sociedade, seus costumes, sua maneira de tratamento mútuo. E a imposição hoje de uma forma só uma forma de pensar, né? Querendo impor novos valores e, obviamente, que vai gerar uma nova ética, né? Quando me obrigam a falar todos deles e estão tentando me impor uma nova regra de respeito, que o respeito vai estar no pronome. E toda essa forma de ação, de pressão, né, é querendo gerar realmente querendo gerar essa nova ética, essa nova forma de relações sociais, relações pessoais e relações, principalmente, querendo impor, independente da fé, das convicções pessoais de cada um, quer se impor uma nova ética que terá que ser respeitada por todos, né? Isso é opressor, né? Nós vivemos numa época opressora, né? Onde há uma imposição de pensamento, de valores, de comportamento, uma opressão no que se fala, há um policiamento, né, do que se pode falar, o que não se pode falar. Então, existe realmente hoje um ambiente muito nocivo à sanidade mental, à sanidade relacional, à sanidade pessoal. Quando eu vejo um ser humano se sentindo urso ou se sentindo um gato, e ele diz que ele é um gato, não é mais ser humano, e ele defende aquela tese, né? Aí esses dias estava não sei aonde que eu vi, uma pessoa que tem saúde nas pernas, mas ela se sente paraplégica, então ela anda de cadeira de rodas, porque ela se sente paraplégica, que ela sempre queria ser paraplégica. Então, tudo isso tem gerado, né, uma confusão. Eu vejo hoje uma sociedade profundamente confusa no Ocidente e que gera desordem na cabeça, na mente dos seres humanos, né? Onde todo mundo está vendo aquela história do rei nu, né? Aquela história do rei nu. O rei estava nu, mas todo mundo dizia, não, mas que vestes lindas, que vestes bonitas. E o rei pelado lá na frente de todo mundo, mas ninguém tinha coragem de falar que ele estava pelado. Então, assim que está a nossa sociedade hoje. Uma ética, me perdoa a expressão, maluca, né? Nem sei se pode ser chamado de ética, uma confusão, e que exige uma saúde mental, emocional e uma identidade definida. O que eu quero, o que eu acredito, o que eu vou defender, o que eu vou ensinar, né? Já que nós somos professores, né, de vida. Nós ensinamos vida, porque Jesus, nós somos seguidores e pregadores de Jesus. Jesus diz, eu vim para que tenham vida.
E a vida, ela é muito relacionada à ética, né? Ela é muito relacionada à forma como nós nos relacionamos um com o outro. Então, eu vejo tudo isso aí eu acho que isso não tem volta, né, Robson? Isso não tem volta, isso eu creio que só tem um final na ação dos céus ou uma contra-reforma global aí, né? Que Deus nos dê graça para que isso aconteça. Eu acho que nossa ética é a da palavra de Deus, né? Que é a ética, o resumo de toda a ética é: ame o teu próximo como a ti mesmo, ame a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Acho que é isso. Ética é como eu devo me relacionar na vida, né? Quais são os princípios, os valores que devem me guiar no relacionamento com as pessoas. Isso que é ética. Ética é a maneira como eu devo tratar as pessoas, né? É o estudo das regras, né, e das normas, né, que devem me orientar em como eu devo tratar as pessoas. Nossa ética é muito clara. São os 10 mandamentos, são o princípio do amor ao próximo que o Senhor Jesus nos ensinou, a regra de ouro, né? Trate o teu próximo como você gostaria de ser tratado. São esses os valores que devem orientar a nossa ética, a ética cristã, né? O cristianismo tem uma ética, né? Isso não... O problema não é você propor uma ética, né? O mundo hoje propõe uma ética de uma forma que é a ética woke, né? A ética woke nos obriga a pensar de uma certa forma, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, né? Quer nós concordemos, quer nós não concordemos. Essa concepção de que tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é transfobia. Eu não posso, eu tenho que me render, né, a uma imposição na maneira de tratar as pessoas, né? Isso é muito ruim, né? Porque hoje isso é muito forte e, graças a Deus, né, nós temos visto uma certa reação no mundo em relação a isso, né? Algumas pessoas dizendo aí, gente, vamos parar com essa coisa de que homem pode engravidar e que mulher pode ter pênis, né? Como as pessoas estão sustentando, vamos voltar para o senso comum, vamos voltar para o bom senso. Eu vi gente progressista falando isso, né? E não é uma coisa só de religioso, de conservador, é uma questão de bom senso, né, gente? Vamos respeitar as pessoas, não vamos atacar ninguém. Se a pessoa se sente de uma forma e quer viver daquela forma, nós não vamos nos meter na vida da pessoa, nós respeitamos a escolha da pessoa. Cada um vai lidar com as consequências das suas escolhas, né? A pressão não é daqui para lá, né, João? É de lá para cá. Nós não vamos dizer, você não pode se sentir mulher, você não pode se dizer que você é mulher. Não é isso, mas não nos obrigue a usar uma linguagem que nós nunca usamos e não nos obrigue a acreditar em algo que o homem nunca acreditou na sua história, a fingir que as coisas são desse jeito. Hoje há uma imposição de fingimento sobre a sociedade em relação a essas questões de gênero. Eu sou obrigado a fingir, gente. O que é isso? Né? É tão assim, como é que nós podemos dizer, né? Uma coisa tão constrangedora, né? Você vê gente inteligente, né, dizendo que tem que ser assim, que é assim, né? Que a autopercepção da pessoa que define o que ela é. Se ela acha isso, eu respeito a autopercepção da pessoa, mas eu vou continuar acreditando no que eu sempre acreditei, não vou acreditar nela. Essa é a tua autopercepção. Eu não vou agredir, não vou desrespeitar, né? Nada disso. Eu acho que nós podemos, eu já falei aqui, né? Nossa missão é acolher a todos. Se você é trans, se você é homo, se você é hétero, a igreja está aberta a todos. A igreja quer acolher todos, mas para a transformação, né? A proposta do Senhor Jesus o chamado é a santificação.
nós temos que santificar a nossa vida em todas as áreas, inclusive na área da sexualidade, né? Aliás, na segunda-feira eu quero trazer esse tema, né, que é casamento e divórcio. Nós falarmos um pouco na segunda-feira sobre casamento e divórcio, por que Jesus valorizou tanto, né, o casamento como ele valorizou no Evangelho, né, e por que ele foi tão severo, né, com o divórcio, qual a razão disso, qual é o fundamento disso. E eu quero falar sobre a ética nesse campo, né, que é uma questão fundamental, né? Antes a ética era muito ligada à moral, né? Toda vez que a gente lia ou ouvia algo sobre a ética, tinha a moral. Ética, na verdade, é a mesma palavra, só que em língua diferente, né? Embora as pessoas façam uma distinção entre ética e moral, a ética é a palavra, moral é a mesma, só que uma em grego e outra em latim, né? Deriva, né? A palavra ética deriva da palavra moral. Então, elas estão alinhadas. E aí entra os conceitos de valores e de regras. Porque a moral ela é relativa, segundo a agenda woke, né? Ela é relativa. A moral é eu respeitar e tenho que adotar o pronome que eles estão impondo agora. Isso é moral para eles. A moral não existe mais. O que existe é uma nova ética, né? Ser ético era agir de acordo com as regras e com a moral. Nesse sentido, que é moralmente correto era estabelecido de acordo com cada sociedade, pois o que é certo em algumas comunidades poderia ser errado em outras, né? Então, por exemplo, comer carne na Índia... Na verdade, a ética vem de ethos, né? que é a palavra do grego, né? E que significa hábitos, costumes, né? Moral vem de mores, né? Que é latim, que significa hábitos, costumes. Na realidade, é a mesma palavra, só que em línguas diferentes, né? Mas aqui em português parece que dá dois entendimentos. Então, em outras palavras, ser ético estou lendo no passado aqui a definição, tá? Ter respeito e seguir os códigos de conduta do ambiente, daquele ambiente, daquela comunidade. Então, um exemplo, né? Comer carne na Índia é antiético, né? Comer carne no Brasil é saudável, é natural, é normal. Então, estou dando um exemplo aqui. E quanto a ética era definida como teoria, conhecimento, ciência do comportamento moral, que buscava explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade, era assim. Hoje, essa nova ética, né, essa nova ética, o woke, ou ética global, é um modelo de educação, certo? É um modelo de educação que não está prioriamente voltado para a identidade, a qual no sentido de um diferenciar-se do outro, mas sempre no particularismo, né? Mais para o estranhamento e para a teoria dialética do aprender dedutivo e indutivo na relação com a pluralidade. É esse conceito novo de ética que nós estamos vendo hoje avançar, né, em algumas sociedades, em alguns países, né, que está entrando muito forte. E, querendo ou não, nós ou não, né, acaba também, aí o Bispo Robson perguntou em relação à igreja, né, não entra na igreja, mas como o mundo não tem mais a ética de antes, né, hoje eles tentam ter uma nova ética global, não é global, né? No Islã não tem essa ética de woke, né? Na China não tem, na Rússia não tem, então ela é muito mais europeia, parte da Europa e ocidental. Nós, igreja, vamos receber muitas pessoas, estamos recebendo já vidas que vêm com esse conceito, com essa ética de vida, de costumes, de moral, né? E quando se encontra com a igreja, com Cristo, com o sangue, com as águas do Espírito Santo, há um choque, né? Há um choque há um choque, e aí a conversão transforma, né? Porque Cristo, o Evangelho é uma ética do céu, né? Que vem lá de Gênesis, das leis, né? Que são regras que nós adotamos como princípios de vida.
Só que, como o Bispo Hugo falou, né, eles querem impor a nós, né, um novo estilo de viver, uma nova maneira de entender a humanidade, a pessoa, a sexualidade. E nós não abrimos mão, né, nós não vamos retroceder, nós não vamos alterar ou mudar uma vírgula. Né? A vírgula vai mudar em nós, do que nós cremos, acreditamos e aceitamos. Então, essa ética essa ética é um lixo. Né? Essa ética woke é um lixo. Né? Eu só vou corrigir uma fala minha, realmente é isso mesmo, tá? Quando a gente fala de ética, essa palavra deriva do ethos, né? Que é uma palavra grega, é a mesma palavra para moral, tá? Que deriva do latim, mores. E aí vai falar de conduta admitida e determinada para cada época, regras, valores. Aí vai entrar aquele julgamento do que é moral ou imoral, que é certo e o errado. Então, talvez a gente poderia até usar aqui uma figura bíblica, né? Assim como a justiça tem um símbolo, a mulher vendada, esse é o símbolo da justiça, talvez aí o símbolo da ética poderia ser a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Isso aí é só um adendo meu, tá? Que é o certo e o errado. O que está certo e o que está errado para cada época, para cada grupo, para cada sociedade e assim por diante. O que nós estamos falando realmente está muito voltado dentro das democracias. Essa cultura progressista, né, essa ética global que está sendo colocada, só que a ética global ela vai além um pouquinho das democracias, porque ela vai chegar no ponto de defesa da natureza, aquela coisa toda, né, de uma construção de dignidade da natureza, de justiça ambiental, uma cultura de paz global, de equidade e justiça, equidade e justiça, tá? Que aí vai defender a justiça econômica, reduzir desigualdade, garantir que todos tenham acesso a recursos. Só que dentro desse discurso que é importante, bonito, que é correto, aí tá certo, né? A gente quer mesmo isso, começa a ocorrer outros discursos, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Vou pegar apenas a ideologia de gênero para a gente discutir aqui. Aí eu vou pegar algumas reportagens. Olha só, essa aqui é do Brasil Paralelo, tá? É de 2023, 9 de outubro de 2023. Eles estão discutindo o que é ideologia de gênero nas escolas. A gente sabe que tem um plano de educação, o plano de educação nacional, ele impõe metas para a educação no Brasil. As metas do plano de educação vão atingir objetivos de 10 anos, tá? Então, olha só, né? Então, estava lá, ideologia de gênero nas escolas, que é uma maneira de expor ou impor aos alunos a moral sexual LGBTQIA+. Aí, nesse caso, o currículo escolar moldado para transmitir a ideologia de gênero, muitas vezes sem a permissão dos pais dos alunos. O que vocês dizem sobre isso? Né? Lembrando que, vou pegar outra definição aqui, tá? Aqui é outro site com outra reportagem definindo o que é ideologia de gênero. Consiste na ideia que os seres humanos nascem iguais, sem a definição de masculino e feminino, um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. O que vocês dizem sobre isso? Acho que é a minha vez, né? Eu gosto muito de entender esse aspecto do certo e errado. Deus deu a faculdade ao homem da consciência, né? De poder julgar, do homem poder discernir o certo do errado. O problema é que essa consciência humana ela é muito influenciada pela cultura, pela história, principalmente hoje, né? Pela influência global. Então, eu gosto de pensar que nós, seres humanos, não podemos ter a presunção, devido à fragilidade da nossa, de como nós somos, né? De como nós somos internamente, nós somos muito influenciáveis. Por isso o homem acaba tendo uma relatividade do que é certo e do que é errado. Então, o homem, devido a pressões da vida, da sociedade, como Saul, né? Saul, ele sacrifica sem o sacerdote, sem ter atribuição de sacerdote, pela pressão das circunstâncias. Então, o certo e errado do homem muda conforme as circunstâncias. E isso exatamente é isso que destrói uma sociedade, quando o certo e errado não é definido, ele é relativo. Então, eu chego à conclusão que
Quando Deus disse para o homem, da árvore do bem e do mal não comerás, Deus estava dizendo para ele, você não vai definir o que é certo e errado. Mas o certo e errado vem do divino, vem do Criador, vem na palavra, na Bíblia, como disse o João, é a nossa ética. O nosso certo e errado vem da Bíblia, vem da palavra. Nós precisamos de ter algo fora de nós, porque dentro de nós é muito confuso. Então, imagina que nós quatro, dentro de nós quatro aqui, tem várias pressões, várias questões, várias situações, várias circunstâncias, e isso nos pressiona para negociar o nosso certo e errado. Por isso fazemos coisas erradas. Por isso que ninguém é perfeito, ninguém pode dizer nunca pequei. Né? Por que o homem ele reconhece? É difícil você falar, um homem chegar, mesmo um pecador, um ateu, não, eu nunca erro. Não é verdade, você erra, devido às pressões, devido às situações. Então, pelo fato de errarmos, já revela que nós somos frágeis nos nossos certos e errados. Daí, eu fecho aqui a minha fala dizendo, desesperadamente o homem precisa de certo e errado que vem da palavra de Deus. Nunca dentro dele. O homem não tem capacidade de ter a sua própria moral, sua própria ética. Ele precisa de uma ética externa, e essa ética, quem entrega para ele é o Criador, é Deus por meio da sua palavra. Eu gosto de... Tem uma coisa... Esse dia eu estava pregando sobre a palavra de Deus, né? Sobre fé, na verdade, né? Por que a gente tem que seguir a palavra de Deus? Não tem como a gente negar que há um mistério na vida, né? Mesmo o ímpio, mesmo o ateu, mesmo qualquer cientista vai reconhecer que tem coisas impossíveis de explicar, né? Como, por exemplo, as leis da física, por que elas se coordenam de forma tão ajustada, né? Como é que a Terra está tão perfeitamente suspensa no meio do espaço vazio, né? E, quer dizer, todas essas coisas, né, como diz lá o livro de Jó, né? Foi ele que fez a Ursa Maior, o Órion e as constelações do Sul. Quer dizer, o elemento misterioso que organiza todas essas coisas, que criou e dá sustentação e que põe ordem, né? É a palavra de Deus. Tudo, o universo, a chave, o segredo que explica o elemento misterioso por trás dessa organização absurda que nós vemos no universo, a Bíblia diz que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o elemento sustentador de tudo, né? Acho que é Provérbios que fala que Deus estabeleceu a terra, né? Os alicerces, os fundamentos da terra com sabedoria. São textos que provam que o mistério do universo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o elemento que os estoicos chamavam de logos, né? O logos é esse elemento organizador, né, de todas as coisas. Então, cara, isso significa que quando você obedece essa palavra, aí você entra em harmonia com o universo, né? As pessoas, eu quero estar em harmonia com o universo. Só tem um jeito de você entrar em harmonia com o universo. Você tem que entrar em harmonia com o elemento organizador do universo, que é a palavra, né? Que se Deus... quando eu entendo isso, que o meu alinhamento com a palavra de Deus traz ordem, né, para o caos, que é a minha alma, né? Trouxe ordem, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, né, haja luz, quer dizer, haja ordem, né? Haja organização. O que vai organizar o caos da alma é a palavra de Deus. É o elemento criador, sustentador e organizador das coisas. Então, no momento em que o homem abandona, dá as costas para a palavra de Deus e começa a violentar a palavra de Deus, você reinstaura o caos. Né? O caos volta, né? É o que nós temos visto, cara. Não tem coisa mais caótica hoje que um jovem, né? O cara está tão perdido, não sabe nem de que sexo é. É uma coisa que ninguém tinha dúvida antes. Uma coisa que nós não tínhamos dúvida quando nós nascíamos era a que sexo pertencíamos. Hoje não, hoje isso aí já é incerto. Tudo se tornou incerto. Você inundar uma alma
adolescente, uma criança de incerteza, é de uma crueldade, é de uma maldade, e a pessoa acha que está fazendo bem. Você vê como as pessoas estão desorientadas. Uma criança precisa de mais. Se um adulto precisa de referência, quanto mais uma criança que ainda não sabe nada. Se você não dá referência para essa criança da própria identidade dela, você tira a referência. É isso que nós estamos fazendo hoje. É gravíssimo isso, cara. Gravíssimo. E nós, nosso papel como cristãos é afirmar, né, que a palavra de Deus é o elemento orientador, né, da existência, da vida. Né? Por isso que quando você mina a verdade da palavra de Deus, quando você mina a palavra, como tem acontecido, né, com a teologia liberal, né, nós estamos reinstalando, né, o caos que essa palavra organizou. Em português, eu aprendi masculino e feminino. Aí a titia falava assim, Kennedy, boi, qual é o feminino? Eu, vaca. Né? Quem mais? Cachorro, cachorra, galo, galinha. Né? Era assim. Hoje não tem mais. Né? Era assim. Só que essa educação, essa ética, eu aprendi em casa, veio da minha casa. Né? Essa referência de certo e errado, né? Eu tinha na minha casa, na educação que eu recebi dos meus pais. O problema é que hoje as famílias não educam mais. Os pais não sabem educar, os pais não sabem falar para os filhos o que é certo e o que é errado. E realmente o caos está instalado. E mais uma vez a igreja é o farol. Sempre a igreja vai ser o farol para essa humanidade caída, como era nos dias de Noé, entendeu? Nos dias de Nimrod, eles estão querendo construir uma torre, né? E estão perdidos, estão confusos, é uma nova Babilônia, né? Eles estão refundando, recriando uma nova Babilônia nos seus conceitos. Antes de eu continuar aqui, eu quero mandar um abraço a alguns irmãos de Criciúma que estão aqui me ouvindo, em peso aqui hoje, a Jéssica, né? O Bruno, a Luciane, também aqui ouvindo a gente. Eu mandar um abraço para um rapaz aqui que é da Palhoça, daqui a pouquinho eu vou estar aí, viu, Rogério? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Mandar um abraço para a Priscila, para todos que estão me ouvindo lá, que são de Criciúma, e outros que estão aqui também. Mas saiu um comentário aqui que me chamou a atenção, que é do Samuel. Ele falou assim, a paz, muito bom programa de vocês, espiritualidade, cultura e cidadania. Legal, né? É realmente essa a nossa referência, tá? Então é isso. Eu creio e creio com mais certeza ainda de que nosso destino é o céu, estamos indo para a Nova Jerusalém e que temos a melhor ética da terra. A igreja tem o melhor estilo de vida. Se você pegar qualquer ética nova ou antiga, moderna, pós-moderna, antiquada, nada se compara à palavra de Deus, aos fundamentos, aos ensinamentos, aos valores da palavra de Deus. Nada se compara. Por mais que tentem recriar, refazer, mas não chega perto, não dá para comparar essa nova ética global com a ética de honrar pai e mãe, Velho Testamento, 10 mandamentos, né? De não cobiçar, de não matar, né? De ensinar os seus filhos andando, inculcando a eles, andando, conversando, do homem honrar a mulher, de respeitar sua mulher. Não tem ética mais linda e mais maravilhosa do que a nossa. Não temos. Nós é que temos que ter orgulho de sermos crentes. Nós é que temos que ter o orgulho de termos essa ética tão maravilhosa que são os valores da palavra de Deus. Nós temos a ética do sacrifício, né? Nossa ética é a ética do sacrifício, que eu acho que é a mais magnífica que existe. Não, sacrifica a tua vontade, sacrifica teu desejo por algo maior que você. As pessoas não sacrificam mais nada.
Ninguém quer sacrificar sua liberdade, seu desejo, seu sentimento por nada. Né? Ninguém se sacrifica mais por sua família. Ninguém se sacrifica mais por seu casamento. É mais fácil seguir a orientação do mundo. Vai, segue teu coração. Né? É o que o mundo diz. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Né? Jesus fala algo que, se você parar para pensar, né, quando ele chama as pessoas para o discipulado, a gente lê e passa, né, como se fosse... Nós somos muito mecânicos na leitura da Bíblia. Né? Mas Jesus fala, quem não me amar mais que o seu pai, que a sua mãe, que o seu filho, né, que a sua mulher, não é digno de mim. Essa disposição de sacrificar as coisas mais importantes por algo maior do que eu, né, é que caracteriza a fé cristã. Tem algo maior do que minha vontade, tem algo maior do que meu desejo, e tem algo maior do que minha vontade imediata. E eu tenho que sacrificar isso. A ética do sacrifício é fundamental, né, na concepção cristã, né? A ética da cruz. Né? A cruz é a coisa mais linda que tem, mais magnífica. Jesus sacrificou tudo que ele tinha, pôs tudo ali na cruz. E essa é a ética cristã. Eu por assim, abrir mão de coisas que para mim seriam... traria um prazer e traria uma satisfação por uma época, ou por um tempo, ou por um momento. Eu abri mão dessas coisas por algo maior do que eu. Né? Olha só, a UOL, o portal UOL, trouxe uma reportagem, isso foi em 2015, quando estava sendo discutido o Plano de Educação Nacional, né, nas câmaras municipais. Então, acompanhou diversos lugares, diversos municípios essa discussão. Eu vou pegar algumas coisas aqui, depois eu vou pedir para o Bispo Hugo falar sobre maldições, viu, Bispo? O Bispo é especialista nesse assunto. A confusão, né, que quando a gente vai para Deuteronômio 28, tem uma parte que é bênçãos, né, e é interessante, né, bendito ao entrar e ao sair, quer dizer, os lugares onde você entra, quando você entra, você muda aquele ambiente, você traz bênçãos. Mas a maldição é claro, né, maldito ao entrar e ao sair, porque fica ruim o ambiente. E dentro da questão de maldições, existe a palavra confusão, que Deus permitiria ou enviaria confusão como maldição. Mas olha só o que aconteceu na discussão aqui que o portal UOL produz. Né? O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, divulgou uma carta que criticava a chamada ideologia de gênero, que, segundo ele, entendia que... Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Agora sim, estava então confuso. Deixa eu me aproximar mais daqui da tela. Acho que é o meu microfone do computador, deve ser isso. Ó, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, ele fez uma carta criticando a chamada... Acho que é o teu fone de ouvido. Será? Sim. Espera um pouquinho. Então deixa eu tirar. Melhorou agora? Muito. Então ele deve baixar o volume aqui. Bom, o que o Dom Odilo fez? Uma carta criticando a ideologia de gênero, isso quando estava tendo as discussões, tá? E ele dizia o seguinte, ele entendia que as crianças como neutras, essa divisão de feminino e masculino, né, neutro, é um problema. Aí a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou uma nota dizendo que a ideologia na prática, essa ideologia de gênero, né, na prática pedagógica, terá consequências desastrosas para a vida das crianças. Aí o outro lado, que estava defendendo, né, disse o seguinte, não, nós temos que combater, que são os movimentos pró-direitos humanos, tá? Eles falam assim, não, nós temos que combater discriminação e violência física, psicológica de gênero. E aí eles afirmam que o Estado tem a obrigação de promover o respeito à diversidade. Você vê, confusão, né? Os debates estão acontecendo, claro que tem mesmo que proteger, mas até onde a confusão que tudo isso tem gerado tem destruído famílias. Vou pegar o exemplo que o Kennedy falou, Babel. Quando houve confusão em Babel, Babel significa confusão, as línguas foram confundidas, o projeto acabou. É possível de acabar com a família, é possível de acabar com a sociedade, tem realmente consequências desastrosas? Bispo Hugo. Deuteronômio 28 começa, se atentamente ouvires a minha voz. Né?
e termina dizendo, não desviando nem para a esquerda nem para a direita. Aí sim você vai ser, o bem será a teu favor, né? Tudo vai contribuir para que as ações na tua vida serão monitoradas, serão influenciadas, beneficiadas pelo bem, né? Beneficiadas pelo bem ficou ótimo. Mas o que a gente percebe, né, que quando o homem ele fere o que foi estipulado pelo Criador de todas as coisas, é interessante você observar isso até no que o homem cria. Se você cria, por exemplo, uma geladeira, né, foi criado pelo homem, e você mantém a porta aberta, aquela geladeira vai funcionar mal. Ela não vai entregar os benefícios que ela poderia entregar se você fechar a porta, entre outros detalhes, né? Então, geladeira é uma criação do homem que, para que ela funcione, você vai ter que seguir regras definidas pelo criador da geladeira. Se eu chego lá querendo que a geladeira funcione do meu jeito, eu não vou ter os benefícios que a geladeira me entrega, ela não vai gelar, ela não vai conservar os alimentos e etc. Assim é a criação. Quando o homem quebra valores e princípios definidos por aquele que criou todas as coisas. Eu me recordo que eu fui a um programa de televisão, assim que eu cheguei em São Paulo, quase 20 anos atrás, o programa da Vera Gimenez, e ela me perguntou... Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, é a filha dela, né? É a filha dela, é verdade. Ela me perguntou se eu era contra o casamento gay, eu lembro bem na época, né? Aí eu disse para ela, olha, essa palavra contra, ela parece que separa as pessoas, né? Agora, eu no programa de televisão disse, se você crê que há um criador de todas as coisas, e que esse criador tinha uma vontade de que tudo funcionasse de acordo com aquilo objetivo pelo qual ele foi criado, não é uma questão de ser contra, mas é uma questão de ser favorável ao criador. Então, a bênção é para aquele que anda na direção em harmonia da criação e do Criador. E o mal entra em ação e você não vai ter o funcionamento correto da vida, da saúde, do ambiente, dos relacionamentos, do casamento, da criação do teu filho, da tua vida financeira, etc, 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 quando você sai da harmonia da criação, né? Deus criou tudo por meio de uma sabedoria, como diz lá em Jeremias 10:12. Quando eu quebro essa sabedoria, eu entro em desarmonia. Então, aí gera caos e confusão que você acabou de falar. Quando eu saio da ordem, eu gero confusão, eu destruo. Por isso, o mal entra em ação. Bispo João, o que o senhor acha? Por exemplo, Romanos 1, tá? Aqui está assim, né? Olha só. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, aí mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, e Deus os entregou a concupiscências de seus corações. E aí vai colocar todas essas consequências em Romanos 1. É a mesma coisa? Isso é confusão? Como é que é isso? Antes eu queria fazer uma breve menção aqui à participação, né, do pessoal no YouTube. O Rodrigo fala, a nova ética global é a roupagem para o espírito do engano, com aparência de ser benéfica, porém o objetivo é levar à apostasia. A Cirlei aqui também diz, que aqui é da Sara Zona Sul, um abraço, Rodrigo, um abraço, Cirlei. Quando clamo, sempre digo, Deus do universo que rege a minha vida. Acho que ela está se referindo à questão da palavra, né? Que a palavra é o que governa. Né? A Joana, que trabalha também aqui da Sara Zona Sul, que trabalha com escola, né? Diga, hoje as famílias querem que as escolas ensinem, transferem essa responsabilidade para a escola, e é uma verdade, né? Nós temos o grande problema hoje que a família perdeu o papel educador, né? E transferiu totalmente para a escola. Espera da escola a formação e educação dos seus filhos. Né? E a Cirlei diz, falta hoje a base familiar para dar direção aos jovens. Hoje o jovem é educado pelo mundo
na sua grande maioria. E é exatamente isso. Nossos jovens hoje estão abraçando, inclusive na igreja, a ética do mundo, porque é isso que eles recebem na escola. A escola hoje está totalmente dominada por essa ética. E nós não estamos tendo sabedoria para fazer com que elas sejam protegidas, né, do espírito de engano deste século. Cláudia Afonso diz: o filme Nefários faz a denúncia desta nova ética, em que os demônios estão nadando de braçada e trabalhando menos, porque o homem já faz escolhas malignas sem ajuda, né? Então, essa é a participação dos irmãos. Um abraço aí, os irmãos que estão participando, né? Muito bom, né? Os nossos ouvintes estão, olha, estão Cláudia Afonso é pastora de Guarulhos. Querida Cláudia, um abraço, Cláudia. Deus abençoe. Bispo João, quando eu era criança, eu tinha medo da cuca, da mula sem cabeça, né? Medo de bruxa, lembra, que voava. Interessante, o Halloween, olha só, a nova ética, né? Querem fazer as nossas crianças serem amigas daquilo que antes nos causava medo quando a gente era criança, né? Olha a educação na escola, olha a escola deseducando o que a família ensinava. E isso e se a gente considerar que essas coisas aí são as menos graves, né? É grave, mas comparado com outras, né, que tem acontecido na escola. Não, é isso. Então, está tão alterado, está tão confuso, né, que o certo não é mais certo. Que o certo é errado e o errado é o certo. Mas eu gosto da frase que o Bispo João, de vez em quando, traz aqui. Ainda que digam que o errado é certo, o certo será certo. Ele tem uma frase, não lembro de quem ele é, de algum filósofo, de algum livro. O certo vai continuar sendo certo, gente. Não vai mudar. O branco é branco, preto é preto, amarelo é amarelo, azul é azul, macho é macho. Eu fui numa igreja, Bispo, que o pastor falou assim, orou com as crianças e disse assim, aqui, aí orou, abençoou as crianças, aí os meninos vestem azul e as crianças vestem rosa, né? Eu vi isso, as crianças, aqui os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Eu falei, glória a Deus, era assim na minha época, né? Era assim. Entendeu? Isso diferenciava, trazia para o menino, ensinava ao menino pela cor, né? Que o menino ele tem uma identidade, era uma maneira de educar. Então, quer dizer, não existe desevolução, né? Mas evoluiu tanto, né? Evoluiu tanto, entendeu? Que as pessoas querem ser diferentes por causa desse sentimento confuso que cada um tem na sua alma. Aí uns se sentem, tu vê, o negro quer alisar o cabelo, o branco quer deixar o cabelo encaracolado. É uma confusão, ninguém está perfeito. Você nasce com cabelo preto, quer ficar loiro, aí o loiro pinta o cabelo de preto, né? Ninguém se conforma do jeito que é. As pessoas tentam parecer e serem aquilo que não é. É muita confusão, gente. É muita confusão. Está acabando o nosso tempo, né, Robson? De Criciúma também me ouvindo. Considerações finais, né? Nosso tempo acabou aqui, já temos 2 minutos aqui para encerrar o programa de rádio. Esse tema é de extrema importância, né, gente? Para a identidade dos nossos queridos, nossos irmãos. E quanto mais firme o líder for para defender uma ética cristã, segundo a palavra de Deus, mais saúde haverá na sua congregação. É necessário abordar, ensinar e defender a ética cristã. Muito bom. Bispo João, considerações? É isso aí, eu acredito que nunca se esquecer, né, que a palavra de Deus é nossa ética. Nós estamos orientados pela palavra, ela é a nossa lâmpada, né? E eu creio que não tem metáfora melhor do que essa que a própria Bíblia usa, né? A palavra como essa que abre os nossos olhos, né, para a gente poder distinguir o bem do mal, né? Muito bom. Pastor Kennedy, já encerra também na rádio o
por favor. Amém. Um grande abraço a todos, um beijão no meu coração. Hoje tem Flamengo, certo? Vamos ganhar novamente e o Fluminense seguindo na rota do rebaixamento. Amarrado, manietado, subjugado. Um abração. Encerramos no YouTube, gente. Um grande abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Ai, o Bispo é engraçado, né? Eu sou fiel e leal. É uma confusão, né? Dá dó, né? O Fluminense é um time que hoje dá dó, né? A gente fica com dó, né? A Bíblia diz: os últimos serão os primeiros. Até o São Paulo se recuperou, né? E o Fluminense, né, cara? São Paulo é quarto no campeonato aí, ó. Tá lá, tá firme. Ai, meu Deus. E a Colômbia, hein? Colômbia vai ser campeã da América, hein? Rames Rodrigues, olha aí, ó. Não tá jogando no São Paulo, mas tá jogando bem na Colômbia, hein? Seleção da Colômbia. Não, ele ganha salário do São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. Pois é. Lá ele dá carrinho, corre. No time de São Paulo não faz nada, né? Não faz nada. É isso aí. Tá bom, gente. Eu preciso ir que meu dia hoje tá uma bênção. Glória a Deus. Correria. Gente, olha, não se esqueça, segunda a gente vai falar. Bom, tem amanhã ainda, amanhã é com o Paulo Renato, né? Isso. Segunda-feira vamos falar sobre casamento e divórcio. Aí já podem vocês ir anunciando aí para os irmãos, né? É um tema importante para a igreja, né? E vamos abordar isso. Ó, tem que mandar um abraço para a Sinara, a Thaís, a Kaline Garcia e o nosso barbeiro Rafael e o Omar Nasser também, tá? Um abração. Obrigado, viu, gente? Grande abraço, Omar. Isso. Tchau, queridos. Tchau, valeu, gente. Até amanhã. Um abraço. Pode encerrar. Falou, Denis.